meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu acho que devo aproveitar a gentileza de já estarem de pé, convidá-los ao texto, por favor. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Vamos ler alguns versículos no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, já leremos e na sequência você tome liberdade para retornar ao seu assento. Gênesis 22 e 1 diz a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3, eu encerro a leitura. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Podeis retornar aos vossos assentos. Muito obrigado, meus irmãos. Antes de qualquer coisa, eu quero louvar ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui. Me sinto honrado, extremamente privilegiado por poder fazer parte de sua obra, ser útil ao seu reino, contribuir com a igreja, servir os irmãos sempre com a palavra. Mas eu venho aqui esta noite não somente a passeio ou a turismo, ou com o propósito de revê-los, embora isso também se linke ao objetivo central. Quero agradecer ao pastor Arnaldo pela amizade de sempre. O senhor de fato tem sido um amigo. Eu lembro do senhor por onde eu tenho passado, né? De vez em quando eu lembro das suas mensagens, dos seus conselhos. Não é só aqui não. Outro dia eu lembrei dele bem longe daqui. Vi um objeto assim, ele sabe o que é, depois ele conta para vocês. Uma mensagem que ele pregou que me marcou muito. E o que me traz aqui essa noite é gratidão ao Senhor Deus. Vejam vocês, no dia 1º de janeiro desse ano, eu estava em Confins, no aeroporto de Belo Horizonte, me preparando para pegar um voo a Brasília e ministrar por 12 dias contínuos, conhecido lá no Goiás e nas regiões adjacentes ali como projeto de vida, já para cá, para São Paulo e região sudeste, mas como janeiro profético, né? Os pastores se unem ali e levam 12 pregadores que ficam em 12 igrejas. E aí eu me preparando para ir. Aquela noite eu estive muito quebrantado na presença de Deus. Era uma mudança de ano, né? E esse ano eu sabia que eu tomaria algumas decisões de fato importantes. E enquanto eu estava ali refletindo com aquele sono, aquela madorna da madrugada, da viagem, enfim, eu abri um texto da palavra de Deus e me deparei com esse texto. Gênesis capítulo 22. Não abri por querer abrir aqui, abri aleatoriamente com muitas lágrimas nos olhos, dizendo a Deus que direcionasse os meus passos. Quando eu li que Deus enviou Abraão e Abraão foi para o lugar que Deus lhe dissera, aquilo mexeu comigo. Deus me fez olhar para frente, pastor Arnaldo, e na minha frente estava o portão 22. Deus me fez olhar o cartão de embarque, o meu assento era o 22. Aquilo foi um impacto muito forte para mim, porque, claro que eu não sou adepto à questão da numerologia, mas é preciso lembrar também que dentro de um padrão de exegese, a numerologia também é um tipo de interpretação. E aí,
2022, o ano de muitas decisões na minha vida. Eu estava de frente ao portão 22, o meu cartão apontava para a poltrona 22, eu estava com o texto aberto em Gênesis 22. E aí? É muita coincidência, não é não? Agora pensa um pouquinho. O ano passou, já estamos caminhando para a última semana do ano. As demandas da vida me fizeram esquecer disso. No primeiro mês ficou muito impactante aquela recordação, ao passo de que neste ano, em fevereiro, eu tomei algumas decisões que mudaram radicalmente a minha vida, a vida da minha família, do meu ministério. Mas o ano passou. Impressionantemente, foi um ano atípico dos demais. Foi um ano que eu viajei mais e tinha projetado para viajar menos. Um ano que eu fui muito mais longe. Um ano que Deus me fez pisar em 9 países. Deus me fez pregar em vários estados que eu nem tinha ido ainda pregar. Conhecer muitas pessoas. As demandas da vida me fizeram esquecer disso. Aí, eu chego segunda-feira da minha última viagem desse ano. Chego muito cansado, exausto, já no período noturno. Deito, quando acordo vou tirar um período de oração para agradecer a Deus pelo ano que passei, por todas as mensagens que ministrei, por todas as igrejas que conheci, enfim, por todas as almas que através de mim o Senhor trouxe para o seu reino. Estou lá orando. Aí daí a pouco as lágrimas começam a correr. Eu havia dito, pastor Arnaldo, pelo menos umas 20 vezes que ninguém me pegava esse ano mais depois de segunda-feira, dia 19. Falei, de 19 a dia 1º, ninguém me acha. Cheguei a falar que eu ia desligar o telefone, que nem na minha igreja eu ia, porque se tem um lugar que eu estava acostumado a ficar nele, era na igreja. Então eu estava correndo de igreja, eu queria era descansar mesmo. O único tempo que eu tinha para mim esse ano não era na madrugada, eu estava usando para escrever. Então dia e noite se tornaram a mesma coisa e dormir para mim virou luxo esse ano. Só que enquanto eu estou orando, Deus me repreendeu pelas minhas falas, de ter dito que eu não ia passar nem mais um dia desse ano na igreja, que eu queria era descansar. E Deus me remete à lembrança do dia 22, do ano 2000, no início do ano 2022, primeiro dia de 2022. Frente ao portão 22, com assento 22, e com a Bíblia aberta em 22. E hoje é dia 22. Sabe o que Deus falou comigo na hora que eu estava orando? A mesma coisa que Ele falou comigo lá no primeiro dia desse ano. Eu te amarrarei no meu altar este ano. Aí é você que decide se vai sofrer a consequência da desobediência ou se vai obedecer para não sofrer, né? Falei, tá bom, Senhor, mas o que eu vou fazer agora? Eu liguei para o nosso presidente e falei, tem culto aonde? Lugar nenhum. Só tem o aniversário do tenente do 14º Batalhão, da Polícia Militar, ele é pastor da nossa igreja. E aí eu disse, tá bom, eu vou lá. Era para ir ontem. Só que a minha esposa vai mexer na minha roupa. Não sei se, não estou querendo fazer vantagem disso não, mas deu para perceber que eu estou um pouco diferente, né? O guarda-roupa foi todo jogado fora. Então só tem 3 ternos novos, porque tem que comprar, porque eu ainda estou em processo de emagrecimento, não dá para ficar comprando aquele monte. Tudo úmido, porque choveu demais, não sei aqui, mas para lá, choveu muito aqui? Para lá choveu para encher o rio e arrebentar com as pistas, hein? Então não dava para secar a roupa. Aí eu liguei de novo, o presidente disse, não vou não, dá para ir não. Só se eu for sem coturno, não é o nosso costume. E aí, meu irmão e minha irmã, para resumir, eu entrar no texto, eu fiquei buscando em Deus para onde é que eu ia. E aí, veio no meu coração vir a prata. Eu relutei, mas não dei conta de brigar a vida toda não. Nessa queda de braço, Deus é mais forte, né? E aí, eu fui lá e tirei uma passagem e vim. Falei com o pastor Arnaldo, pastor, o senhor aceita uma ovelhinha para cultuar com o senhor aí amanhã?
Ele diz: é claro que eu aceito. Eu disse: mas não estou indo para pregar, estou indo só para cultuar. Ele disse: não, se você vai vir, você vai pregar. Eu falei: o senhor faça como achar melhor. Se eu tiver uma programação, pode seguir. E aí eu disse para ele que não precisava nem buscar, porque eu não fui convidado para vir aqui, eu me autoconvidei, né? Só de o senhor me receber já está sendo bênção demais. Para finalizar essa parte e eu realmente entrar no texto agora, depois de tudo que eu disse para vocês, quantos de vocês acreditam que Deus tem uma palavra para nós aqui essa noite? Eu vou linkar o que eu vivi ao que eu pretendo ministrar, e no paralelo de quem sou, para comparação sobre quem Abraão foi, se sinta na liberdade de se enquadrar, tirando lições para a sua própria vida e para o seu próprio futuro através disso. Amém, meus irmãos? Eu não vou ser prolixo, são 8h30. Eu penso que em meia hora eu construo um pensamento com vocês. Estão dispostos a ouvir? Muito bem, então máximo da atenção, por favor. Só para construir um pensamento introdutório, para caminhar para a aplicação ligeiramente, eu queria dizer a vocês que Abraão é um dos personagens bíblicos que mais mexe comigo. Não só pelo fato de ser o pai da fé, conforme disse o anônimo escritor aos Hebreus, pois também foi amigo de Deus, disse Tiago. Abraão é um homem que Deus tirava com ele conselho sobre o que ia fazer. Disse o próprio Deus: porventura faria eu alguma coisa antes de primeiro falar com meu servo Abraão? Olha a intimidade, o nível. Abraão foi chamado por Deus para dar início a um projeto. Abraão é o pai da fé. Abraão manifesta-se com teor de ser o homem que mais possuiu fé em todo o cenário bíblico. Abraão ouviu Deus dizer: vem, e ele foi, sem sequer saber para onde iria. Tantas coisas que envolvem a vida de Abraão podem ser extraídas como lições preciosíssimas para as nossas vidas. Mas eu julgo ser pertinente falar apenas do que é mais óbvio para essa noite, para não tornar muito enfadonho o argumento que eu quero apresentar. Abraão passou por 4 tempos distintos em sua vida. O primeiro tempo da vida de Abraão está em Gênesis 17, 21. A Bíblia diz que foi o tempo determinado. Esse tempo determinado ocorre por ocasião ao nascimento de Ismael, o filho de Agar. Abraão basicamente está apresentando para Deus um plano B dos seus próprios planos. Isto é, Abraão está dizendo para Deus que o plano dele é o A, mas que ele tem um B embutido como reserva. Aí ele mostra Ismael. Quando ele faz isso, a expressão do versículo 21 do capítulo 17 diz que: porém, disse Deus, o meu concerto estabelecerei com Isaque, o qual Sara, tua mulher, te dará a luz no tempo determinado. Esse tempo determinado na vida de Abraão se choca com o tempo da sua precipitação. Então repita comigo: no tempo da minha precipitação, Deus me lembrará. O tempo está determinado. Abraão não aguentou esperar, porque Sara o persuadiu assim o fazer. Abraão tinha 60 anos quando recebe a promessa. Sara tinha na casa dos seus 59. Quando ocorre esse apresentar de Abraão para Deus, mediante ao seu filho Ismael, como o plano B para a promessa se cumprir, Deus mostra para ele que passaram-se 40 anos, mas a promessa estava de pé. Significa dizer que Deus estava ensinando a Abraão que o tempo passa, mas a promessa não tem prazo de validade. Nesse tempo, Deus está dizendo para Abraão que não precisa da sua ajuda para fazer cumprir na vida dele o que ele mesmo tinha determinado.
Deus estava dizendo para Abraão: eu não preciso que você me auxilie a fazer o que eu quero fazer em você. E Abraão aprende de maneira exortativa que atropelar alguns princípios traz consequências eternas. A guerra entre Ismael e Isaque perdura até hoje na divisa de Gaza, e quando você vai lá no Muro das Lamentações, percebe que o exército israelita está fazendo contenção para que os árabes não entram para o lado dos judeus ortodoxos, nem os judeus ortodoxos adentrem o espaço dos árabes. Eles permanecem no domo da rocha, dizendo que quem foi oferecido no altar foi Ismael, isto é, os árabes. Agora, do lado de cá do muro, sem poder acessar o lugar que de fato Abraão ofereceu Isaque, permanece os judeus dizendo que quem ia morrer ali seria Isaque. Um conflito eterno. As consequências da nossa precipitação são eternas quando não medimos os nossos atos. Temos que nivelar o que fazemos com a autorização de Deus para fazermos. Do contrário, podemos fazer o que Deus não quer que façamos e tentar antecipar aquilo que Deus já disse que fará, porém no seu tempo. E o tempo de Deus não se encontra com a nossa vontade. O nosso querer e poder nem sempre anda junto. Deus sabe o que faz, Deus sabe quando faz, e Deus sabe por que faz. Para toda obra Deus tem um lugar, para toda obra Deus tem uma pessoa, e para toda obra Deus tem um tempo. E para aquela obra, naquele lugar, a pessoa era Isaque e não Ismael, e o tempo não era aquele. De maneira que Abraão vai passar do tempo da sua precipitação, aprendendo que Deus indica o tempo determinado. Em Gênesis 18:10 diz a Bíblia que o Senhor volta a falar com Abraão sobre o tempo. E agora Deus mostra para ele que a sua esposa Sara vai dar a ele um filho no tempo da vida. Leia o texto e você verá. E quando a gente lê, parece que Deus está falando de uma coisa distinta ao que disse em primeira ocasião. Só que se linka a ideia do versículo 14, no capítulo 18, Deus diz: no tempo determinado ao tempo da vida, isto é, está falando da mesma coisa, porque ele usa as duas expressões, tempo da vida e tempo determinado. E é claro que eu não quero me inclinar para uma ideia calvinista, onde a predestinação está em pauta, mas Deus é o arquiteto do universo, e Ele tem o seu tempo para agir. E o homem nunca vai interferir na ação temporal de Deus. Quando Jesus dialogava com os discípulos ascendendo aos céus em Atos 1, diz a Bíblia que ficou a dúvida que perdurou no coração deles até a resposta vir de forma exortativa. Eles perguntam a Jesus: quando é fator temporal indicativo, quando será o tempo? O tempo é apresentado em pauta, nos argumentos do questionamento dos discípulos, que o Senhor restaurará o templo. Jesus diz: isso aí eu não vou responder. A vós não é dado saber nem das estações, nem dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A única coisa que vocês precisam saber é que receberão poder que há de vir do alto sobre vocês. Significa dizer que, embora não saibamos quando, temos a esperança que acontecerá, porque quem disse não erra, quem disse não falha. E Deus está lembrando a Abraão isso em Gênesis 18, 10 e 14. No versículo 10, Deus está dando lições a Abraão, para que ele não somente deixe de precipitar, como no versículo 21 do capítulo 17, bem como também passe a não viver em dilemas. Porque quando você pega o contexto, eu te explico daqui a pouco no altar, porque eu quero falar dos 4 tempos e dos 4 altares e finalizar a mensagem. Deus está mostrando para ele que dilemas sempre existirão em nós. Assim como nós vivemos tempos de precipitações, vivemos também tempos de muitas perguntas, de muitos questionamentos. Ou será que sou eu? Sou só eu? Então vou pregar, acho que só para mim aqui hoje. Será que sou só eu, pastor de céu, que viro para Deus e digo: Senhor, mas por quê? Será que sou só eu que digo para Deus: Senhor, mas o Senhor poderia me explicar por qual razão está acontecendo? Será que sou só eu que pergunto para Deus: Senhor, devo ou não devo? Faço ou não faço?
Será que sou só eu? Todas as vezes que vivemos tempo de dilemas, Deus desce e diz: o tempo está determinado. Significa dizer a vocês que as nossas dúvidas não alteram em nada nas ordens diretivas de Deus para o cumprimento de suas promessas. Abraão está dizendo que talvez não vai dar tempo, porque está ficando velho, e Deus está dizendo: suas dúvidas não interferem em nada. O tempo está passando, mas a promessa está acontecendo, é porque você não está vendo ainda. Geralmente o tempo é o fator preponderante, porque ele é o instrumento que Deus usa para nos moldar, para nos forjar, para nos preparar, para nos capacitar, para viver aquilo que já está preparado para nós lá na frente. Porque Deus não começa para terminar. Promessas de Deus, Ele termina para depois começar. É por isso que Eclesiastes 7:8 diz a Bíblia que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu não sei se você consegue compreender, me permito usar um outro personagem em caráter de exemplo, mas vejam José, por exemplo. Recebe a promessa, estava jovem, tinha cerca de 17 anos. A promessa que seria governador, sim ou não? Deus prometeu uma cadeira de governo, sim ou não? Parece que não vai acontecer, porque no outro dia, ao invés de ir para a cadeira de governo, ele vai para dentro da cisterna. Em ato contínuo vai para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, de lá é caluniado e termina na prisão. 13 anos se passam. Não é que Deus resolveu fazer a cadeira para o rapaz? E ela não existia lá no Egito, não. Quem é que não estava preparado, a cadeira ou José, para se assentar nela? É mais fácil fazer uma cadeira ou forjar um homem que tem autoridade para nela se assentar? Deus está falando na minha boca, eu sinto autoridade para te dizer: os teus dilemas não alteram em nada. Eu fico imaginando José dentro da cisterna dizendo: Senhor, mas não foi isso que o Senhor prometeu? Depois ele lá dentro do Egito, na vitrine de escravos, sendo analisado e avaliado pelo preço que alguém supostamente possa pagar, que queiram pagar, ou seja, estão valorizando ou não, colocando o preço que ele vale. E ele está lá. Eu imagino ele olhando para todo aquele povo que está vendo ele como um produto comercial e dizendo: Senhor, não foi isso que o Senhor prometeu. Eu imagino ele fugindo, deixando um pedaço da roupa na mão da mulher de Potifar, e os soldados, a casa de Potifar, todo o exército faraônico atrás dele, fugitivo. E quando ele se entrega, a algema bate, ele diz: Senhor, não foi isso que o Senhor prometeu. Como assim? Imagine José no fundo da prisão, dentro de uma cela fria, olhando para o teto e dizendo: Senhor, não foi isso que o Senhor prometeu. 13 anos se passaram. E aí ele assenta na cadeira. Aí ele olha e diz: Senhor, foi isso que o Senhor prometeu. Aí quando os irmãos vêm, ele nem vinga. Ele diz: não foi vocês que me mandaram, foi Deus que me mandou na frente. Sabe o que significa isso? Deus estava preparando ele para a cadeira que já estava preparada. Eu acho que você tem que pegar isso aqui. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga: pelos seus dilemas não interferem em nada nos projetos de Deus. No versículo 14 do capítulo 18, Abraão não vive nem tempo de precipitação, nem tempo de dilema. Ele vive tempo de frustração. Eu acredito que o tempo de frustração é o pior de todos. Porque no dilema Deus nos instrui a ter certezas, mesmo diante das dúvidas. Nas precipitações, Deus nos coloca a rédea de limite, para não atravessarmos ao ponto de andarmos nem na frente nem atrás do tempo. Agora, quando a questão é frustração, é fim de carreira. Quando Deus fala com Abraão para o último, dá para ele a certeza de que vai fazer. Só que Abraão diz: que o Senhor faz eu não tenho dúvida, mas que eu posso viver, eu já não consigo mais. Isso aí eu tenho certeza, fiquei velhinho. Ele está dizendo para Deus o seguinte: o Senhor é poderoso para fazer tudo o que quiser, mas o que depender de mim não dá para fazer mais nada. E diz o texto que ele também sorri, só que Deus não repreende como repreendeu Sara. Porque o sorriso de Sara, ele entra como um sorriso de alguém que está construindo sarcasmo, ou isto é,
alguma arrogância em cima da ideia. Mas já o de Abraão não. O de Abraão é frustração de alguém que prefere sorrir para não chorar. É alguém que se acostumou tanto com a dor que não quer reviver a dor, por isso não toca nela, sorri sem mexer nela. Alguém que vive muito tempo esperando por algo, ele faz como o salmista, volta no Salmo 26, depois de pendurar as harpas, no Salmo 134, 137. Pendura porque não quer cantar, porque não tem mais estímulo, mas quando sai do cativeiro, diz: estávamos como os que sonham. Foi 70 anos esperando para tirar a harpa do salgueiro, né, irmão? Não dá para pegar a harpa hoje e dizer: eu já sabia que ia acontecer agora. Porque geralmente, quando a gente espera muito tempo, quando acontece, a impressão que se tem é que a gente está sonhando. É por isso que Deus coloca a gente no tempo de espera, para a gente não ser eufórico demais, mas ter uma alegria constante. Tem um ditado no mundo do crime que diz que o que vem fácil, vai fácil. Mas com Deus é assim, a gente sempre valoriza, porque nunca vem tão fácil de mão beijada. A única coisa que caiu do céu foi o diabo, o resto a gente conquista pela fé, viu, irmão? Tem que ter garra. E quem não espera com paciência, não vê o Senhor agir. Pastor Arnaldo disse que Deus nunca chegou atrasado, nem menos adiantado, Ele só chega na hora certa. E essa é a visão textual do livro de Salmos. Porque no livro de Salmos, o salmista no Salmo 40 tem muita paciência para esperar, ou seja, pode demorar que eu não estou com tanta pressa assim. Já no 70 ele não espera mais nem um segundo, porque quer receber no imediato. Impressionantemente, Deus atende o salmista do Salmo 40 e do Salmo 70. O que eu quero dizer com isso é que Deus não chegou atrasado no 40 nem adiantado no 70, Ele chegou na hora certa nos dois. Deus sabe a hora certa de agir. E eu quero dizer para alguém que me ouve aqui esta noite, como eu disse para a filha da irmã Lúcia, que queria ser mãe, eu disse que Deus sabe a hora certa de agir. E não é que ela tem um menino no colo mesmo, pastor? É menina, né? Deus sabe ou não sabe a hora certa de agir? Eu orei 6 anos para tomar a decisão que tomei no início desse ano. Mas depois que tomei, não tenho dúvida nenhuma de que foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu não tomei para onde o meu nariz apontou. Eu tomei essa decisão orientado pelo Senhor, esperando o tempo dele para agir. Coloque gentilmente a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele: no tempo da sua frustração, Deus desce para te lembrar que o tempo está determinado. Repare bem. Quando Deus diz a Abraão pela terceira vez, Deus diz: no ano que vem, ou seja, no ano seguinte. Deus sabe até onde você aguenta e até onde você não aguenta. Para Abraão era o fim. Deus estava dizendo: não é nada, você aguenta mais um ano ainda. Quando Paulo escreve aos Coríntios capítulo 10, salvo engano, versículo 13, ele diz que Deus jamais vos dará uma tentação além do que podeis suportar, porque junto com a tentação trará consigo também a porta de escape. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão quando ele estava dizendo que não tinha mais como acontecer? Deus estava dizendo: para de graça, eu sei que você aguenta mais um pouquinho. E a vantagem de tudo isso é que Deus dá indicativa de quando será, para a gente não perder a esperança de que vai ser daqui a pouco. Eu não sei se você conseguiu entender isso não, mas Abraão tinha esperado 40 anos. Para quem esperou quase 40, já era 39 esperando só mais um. Era coisinha fácil de aguentar. Deus está usando a minha boca para te dizer: o tempo que passou pode estar indicando que vai ser daqui a pouco que está para chegar. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, pastor Arnaldo. Eu queria pregar só ensinando, mas estou sentindo de profetizar. Tem alguém que recebe o que eu estou falando aqui? Aí quando Deus desce de novo em Gênesis 21:2, diz a Bíblia que Deus vem para mostrar para Abraão que o que ele fala ele cumpre. Versículo 2 do capítulo 21 do livro de Gênesis é o 4º tempo da vida de Abraão, o tempo do cumprimento. Deus também usou a expressão tempo determinado. Diz a Bíblia: e concebeu Sara a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado.
Significa dizer que Abraão já estava com o menino no colo, ó. E o nome do menino é sorriso, alegria. 40 anos chorando, mas a alegria chegou. 40 anos gemendo, mas Deus colocou um sorriso na boca de Abraão. Números 23:19 diz a Bíblia: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria o que disse. Jeremias capítulo 1 versículo 12: Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Me ajuda de novo, por favor. Olha para essa pessoa e diga para ele: se Deus falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. O tempo não é capaz de apagar o que Deus disse que faria. Oh, bendito seja Deus. Só que isso leva Abraão a cometer alguns equívocos, entre os quais eu destaco apenas um. Mas para construir esse em rápidas palavras, eu digo a vocês que a vida de Abraão também passou por 4 altares. Assim como Abraão viveu a experiência de experimentar 4 tempos distintos ao longo de sua existência, ele também viveu a experiência de provar da presença de Deus em 4 altares distintos ao longo de sua vida. O primeiro altar da vida de Abraão é em Gênesis 12:7, o altar de Siquém. Esse altar pode receber o nome de altar da revelação. Foi ali que Deus se revelou a ele. No altar da revelação é quebrado o silêncio, porque uma coisa é a gente ouvir falar de Deus, outra coisa completamente diferente é a gente ouvir Deus falar. Ali Abraão não estava ouvindo a falar de mais um Deus, conforme os deuses que eram construídos por sua família na indústria de fabricação de ídolos. Abraão agora não está ouvindo falar de um Deus, ele está ouvindo um único e verdadeiro Deus falar. E eu queria convidar vocês para vir comigo para o altar que Deus disse lá no primeiro dia desse ano que me amarraria nele. É nesse altar que a gente vai terminar esse culto hoje. Porque no altar Deus nos ensina que há revelação. No altar Deus nos ensina que os seus oráculos descem. No altar, nós que somos ministros, dispenseiros de Deus, dispensamos sobre a igreja toda sorte de bênçãos celestiais que emanam do trono da glória do nosso Senhor. É no altar que está a revelação. O segundo altar da vida de Abraão está baseado em Gênesis 12:8. Não o altar de Siquém, agora o altar que fora edificado na divisa entre Ai e Betel. Não quero ser alguém que nos leve a pensar politicamente, mas analise a geografia do texto e você vai ver que Ai estava para a esquerda e Betel para a direita. Ai, até o nome dói, viu, irmãos? Esse negócio de trilhar caminhos da esquerda são perigosos demais, pastor Arnaldo. Quando ele pensa para onde ir, porque Deus tinha dito: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, vem para uma terra que ainda lhe mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão medidas todas as famílias da terra. Deus disse o quê? Vem. Deus só disse vem. Abraão está indo para um lugar para onde ele não tem ideia de onde é que seja, mas ele está indo. Você concorda comigo, sim ou não? Mas aí quando ele está trilhando um caminho, e de repente ele se depara com 2 possibilidades, 2 alternativas distintas: vou para Ai ou vou para Betel? Para onde é que você ia? Para onde é que você ia? Ai, até o nome dói. Agora Betel é casa de Deus, casa de pão, casa de misericórdia. Ali ele levanta um altar e pede direção, porque nem tudo que parece ser é de fato que parece. Não dá para mim entrar por portas que Deus abriu para mim sair. Pegou essa aí ou não? Tem hora que algumas portas se abrem, mas não é para a gente entrar, é para a gente sair, porque nem toda porta que se abre foi Deus que abriu, alguns foi o diabo. Cuidado, meus irmãos, com a precipitação. Abraão bateu na divisa de Ai com Betel e buscou ao Senhor direção para não errar o caminho do próximo passo.
Um passo sem a direção de Deus pode se tornar longe demais para o retorno. Lembra do filho pródigo? Diz a Bíblia que ele saiu da casa do pai e foi para uma terra longínqua. Não se identifica na geografia bíblica onde é que essa terra ficava. Ela podia estar a 1 palmo ou a 1 quilômetro ou a 1000 quilômetros longe da casa do pai. Porque longínquo aqui não se identifica distância. E eu aprendo com isso que um passo fora da casa do pai pode se tornar longe demais para o meu retorno. É por isso que a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Cada passo que você dá fora da direção de Deus pode se tornar distante demais de sua vontade para que você consiga retornar. É por isso que a Bíblia diz que quem quer alcançar misericórdia precisa arrepender e deixar, isto é, retornar ao primeiro amor. Disse Paulo na instrução ao seu filho na fé, Timóteo. Tem que lembrar onde caiu e voltar lá. E pode ser longe demais essa caminhada de retorno. Mas para ele não entrar por caminhos tortuosos, porque diz a Bíblia que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o fim são de... Ele busca a Deus para que Deus diga para onde ele tem que ir. E aqui nesse altar, diferente do altar da revelação, eu posso nomeá-lo como o altar da direção ou o altar da decisão. No altar da decisão, eu preciso ter de Deus a direção para não tomar decisões erradas na minha vida. De correleva-se. No altar da decisão, remontre a face candorréria. Quando eu falei isso, Deus diz, diga, e eu digo, no altar da decisão, eu sou o oráculo que te direciona. Aquieta-te a tua alma, pois eu sou o Senhor que dou a direção correta do próximo passo. O que está por vir a seguir é maior do que tens projetado para o teu futuro. Descansa na minha presença, pois tu não irás, eu te levarei, diz o Senhor. Oh, gente, Jesus está aqui, Ele já desceu aqui. Meu Deus do céu, que coisa é essa que Deus acabou de fazer aqui agora? Eu não sei se vocês estão ligados não, mas os céus estão abertos sobre nós. Deus está falando nessa casa. Oh, oh. Não foge do altar, porque no altar Deus te orienta. Volta para o altar, porque no altar Deus aponta a direção certa. Pastor Arnaldo, esse ano eu estava em um lugar que me mexeu muito comigo. Deus me levou para pregar numa escola bíblica de obreiros na Bélgica. Só que a cidade que eu estava era Athos. Athos na Bélgica é um bico entre França e Luxemburgo. O pastor diz, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Me levou assim, numa rua. Quando eu cheguei no final da rua, tinha uma bifurcação. Ele diz, se você for por aqui, França. Se for para cá, Luxemburgo. Eu disse, como assim? Ele disse, a divisa é aqui. Eu disse, está falando sério? Aí ele, olha a placa aí, ó. Eu olhei a placa. Pastor Arnaldo, eu estava a um passo. Aqui eu estava na Bélgica. Se eu fizesse aqui, eu estava na França. Se eu voltasse e fizesse para cá, eu estava em Luxemburgo. Eu pensei naquilo, cheguei até a gravar um vídeo, porque faltava poucos dias para a eleição. E eu disse para as pessoas para tomarem cuidado na decisão que eles iam tomar, porque algumas decisões são para sempre. Luxemburgo é o país mais rico do mundo e é o menor país da Europa. Só perde para o Vaticano, porque agora disseram que o Vaticano também se tornou país, né? Então só perde para o Vaticano, que ainda é menor, porque o Vaticano não é nem uma cidade, pode-se assim dizer. Mas enfim, considerando assim dentro de um teor lógico, Luxemburgo é o menor país da Europa, mas é o mais rico. Até transporte lá é de graça. Lá você não paga trem, não paga ônibus, não paga nada para andar dentro da cidade. Tudo de graça, cidade riquíssima. Já a França sofre iminentes rumores de guerra. Está sempre apreensiva sobre o que será. A crise econômica tem afetado aquele país, embora seja um grande país, assim como a Bélgica também é um grande país.
O primeiro-ministro da Bélgica se casou com um homem. Nas fotos, quando saem as mulheres, os primeiros ministros dos países da Europa, ele é o único homem em todas as outras mulheres que são esposas dos primeiros ministros. E segundo ele, ele é a esposa do primeiro-ministro da Bélgica. O diabo está operando ali. Por que a prosperidade está sendo derramada sobre um país tão pequeno, sendo que a França e a Bélgica engole, geograficamente falando, Luxemburgo? Não sei te explicar. Só que há caminhos que para o homem parecem corretos. O fim deles são caminhos de... Quando Abraão foi despedir de Ló, no terceiro altar, agora eu vou para o terceiro altar. Por isso que eu estou linkando essa informação. O terceiro altar da vida de Abraão é em Hebrom. O terceiro altar da vida de Abraão é em Hebrom. E quando ele vai se despedir de Ló, diz a Bíblia que ele dá a Ló o direito de escolha, sim ou não? Aí Ló olhou para onde? Campinas verdejantes do Jordão. Abraão diz: vai para onde você quiser, eu vou para o outro lado. Escolhe aí. O que você escolher para você, eu pego o caminho oposto. Diz a Bíblia que Jó, querendo tirar proveito da primazia da escolha, foi para onde os olhos apontaram. Mas cuidado, nem sempre para onde os seus olhos estão apontando é a direção correta que Deus quer te levar. Meu Deus, Deus está falando aqui, hein? Aqui Abraão aprendeu com Deus que em terreno rochoso, pedregoso, é possível prosperar, e em campina verdejante é possível fracassar. Porque nunca foi sobre o lugar para onde eu vou, sempre foi na companhia de quem eu estou indo. Não é para onde vamos, é com quem estamos indo que importa de verdade. Só que no altar de Hebrom, diferente do altar de Ai e Betel, que é o da decisão ou da direção, ou do altar de Siquém, que é o altar da revelação, o altar de Hebrom é o altar da separação. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: está preparado para perder? Diga com autoridade para ele assim: se você não deixar aqui o que precisa ficar aqui, Deus não vai te levar para a próxima fase. Ló era um problema no calcanhar de Abraão, porque Ló não era o plano B, conforme foi Ismael. Ló era o plano C. Ele chega para Deus assim que Ló vai embora, dentro da tenda dele, enclausurado nas suas próprias decepções, nas suas próprias desilusões. Ele diz: porventura darei eu tudo que tenho a meu servo Eliezer do Damasceno, Eliezer? Aí Deus diz: não, Senhor, vem cá fora que eu vou te ensinar uma coisa. Por que Abraão só fala isso com Deus depois que Ló vai embora? Ele basicamente está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, desculpa aí, mas quando o Senhor falou que não queria Ismael, eu trouxe um plano C. Deixei ele embutido aqui, porque vai que dá-se errado, eu dava tudo para o meu sobrinho Ló. Mas agora até Ló o Senhor tirou de mim, então eu tenho um plano D. Vou dar tudo para Eliezer, né? Aí Deus disse: olha para o céu. Enquanto você estava dentro da tua tenda, meu Deus do céu, enquanto você estava dentro da tua tenda, você precisava de plano A, B e C. Mas vem aqui fora e dá uma olhada para a minha tenda e vê se você precisa de algum plano. Quando ele olha para o teto da tenda de Deus, as estrelas nos céus, aí Deus diz: dá uma contada aí, se é que você pode, né? E ele disse que não pode contar. Aí Deus diz: pois é, assim será a sua descendência. E o que tem a ver com isso, pastor? Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu não preciso do seu plano B, do seu plano C, nem do seu plano D, porque o meu plano nunca falha, Abraão. Tem alguém aqui que está dentro dos planos de Deus? Deixa eu ver quem pode adorar ao Deus que não erra. Eu ia falar isso aqui, mas meu tempo está acabando e eu não quero passar demais, já estou passando, na verdade. Deixa eu terminar, pastor, só concluir, tá bom, pastor Arnaldo? Quando ele está saindo, depois de viver tudo isso, diz a Bíblia que o sol se pôs, e aí ele está frustradão,
cheio de decepção, mas se dá conta de que viu estrela de dia, e a Bíblia diz que ele cai prostrado. Não aguentou, né? Muito impacto. Se a pessoa, se o céu com aquele sol radiante, de repente aquele monte de estrela emana. Aí você não se dá conta que Deus está te mostrando estrela de dia, a pouco o sol se põe. Aí você cai a ficha só depois, porque tem coisa que é tão impressionante que a gente nem para perceber na hora. Quando ele se dá conta do que estava com, quando a ficha cai, ele se prostra, se rende. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, é possível um homem ver estrela de dia? Não é não, Senhor. E agora, o que não é impossível? O que é impossível para mim? Você ser velhinho de 100 anos é impossível para mim? Não é nada. Sua mulher ter a madre fechada é impossível para mim? Se eu posso mostrar estrela de dia, o que é que eu não posso fazer, Abraão? O que é que eu não posso fazer, Abraão? Deus deu Isaac, sim ou não? Então deixa eu concluir. Só que procura pastor Disseu. O senhor é uma benção, esse pastor é uma benção, viu, pastor? E tem um moço, o outro já está fazendo outro discípulo, né? Esse que pregou agora há pouco aqui, o senhor está cheio de discípulo aqui. Toda vez que eu venho tem mais um. Pastor Disseu, procura Abraão no altar depois de Gênesis 18. Ele não acha, não está mais. Gênesis 18, ele está gostando tanto daquele culto de ver estrela e tal. Deus chama ele para um particular, ele dá um boi, dá um cordeiro, dá um cabrito, ele dá uma pomba, dá uma rola, ele coloca tudo no altar e adora o Senhor o dia todo. Aí diz a Bíblia que logo depois vem Isaac. Gênesis 21 vem Isaac. Só que você vai dos finalmente do capítulo 18 até o capítulo 22, Abraão não está no altar mais não. As demandas da vida, Abraão tinha que interceder para o Ló. Abraão preocupado com uma coisa, Abraão preocupado com outra. Aquelas muitas demandas da vida começaram a afastar Abraão do altar. Vocês estão aí, gente? Dá para me ouvir 5 minutos para me orar com vocês? Vocês estão aí, gente? Então presta atenção. As demandas da vida começaram a afastar Abraão do altar, sem que ele percebesse. O Isaac estava no colo, mas Abraão não estava no altar. E a vida de Abraão é conhecida como uma vida no altar. Aonde você vai na Bíblia, na história de Abraão, você vê Abraão no altar. Aonde ele foi, ele levantou o altar. Até no Egito, Abraão colocou o altar. Mas quando ele pega Isaac, você não vê altar mais. O que significa isso, pastor? Significa dizer que as demandas da vida, as muitas ocupações, as muitas tarefas, a rotina pesada da nossa vida corriqueira, geralmente tende a nos afastar do altar. E aí Abraão vai para o último altar para me orar com você. O primeiro é em Siquém, o altar da revelação. O segundo é em Ai com Betel, o altar da decisão. O terceiro é em Hebron, o altar da separação. Porque tem gente que não pode ir com você mesmo, viu, irmão? Em nome de Jesus, aprenda isso aqui, por favor. Tem gente que Deus vai tirar da sua vida, não é porque essa pessoa não é boa, ou porque Deus não é bom, não. É porque ela não está preparada para viver a dimensão daquilo que Deus tem para você na próxima fase. Vai se acostumando, porque Deus vai dar uma mexidinha na sua rede de relacionamento. Eu estou sentindo Deus falar aqui. Se você quer viver o que Deus tem para você daqui a pouco, então se desprenda de pessoas que estão sugando as suas energias hoje. Ele chega com Isaac porque deixou Ló. Enquanto a gente não deixar Ló, Isaac não desce. Ló é um impedimento do Isaac descer. Ou a gente desprende de Ló, ou nunca sorri com Isaac na boca. O sorriso que Deus tem para colocar na tua boca está condicionado às lágrimas que você precisa derramar ao deixar alguém que te impede de chegar onde Deus quer que você chegue. Por favor, olhe para mim aqui. Eu imagino Abraão jogando bolinha de gude, empinando pipa, fazendo qualquer outra coisa com Isaac todo dia, toda hora. Mas o altar que é bom mesmo, nada. Deus enciuma disso. Diz a Bíblia que Deus tem ciúme. Isso aí não sou eu que estou falando, é bíblico, né? É um ciúme bom, não é aquele ciúme possessivo, né? Mas Deus tem um carinho diferente com a gente, irmão. Não fica instigando Deus, não. Você vai lá na madrugada, 40 anos, e diz: Deus, me dá um sorriso. Deus, coloca esse sorriso na minha boca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ou preciso desenhar?
Aí Deus coloca o sorriso na sua boca. No dia que Deus coloca o sorriso na sua boca, aí você não vai mais no altar para agradecer que o sorriso chegou. Peraí, né? Buscar Deus pela bênção e não voltar para agradecer o dono da bênção pela bênção que chegou. Deus diz, não, está errado. Eu vou te trazer para o altar de novo. Só que agora não é em Siquém, agora não é em Ai, em Betel, agora também não é em Hebron, agora é no Moriá. Deus sempre tem um Moriá para nos ensinar quando a gente fica muito relaxado. Estava eu lá em casa, desfrutando as minhas férias, segundo eu. Lá vem Deus, vem aqui. Pastor Arnaldo, deixa eu contar uma experiência para o senhor. O senhor viu o que eu te falei sobre o Paraguai? O que Deus estava fazendo? Eu parei numa barraca entre 50 barracas que vendia fruta, para chupar uma fruta. Como é o nome? Melão do Paraguai, muito docinho, segundo o que falaram. Eu parei lá. Imagina umas 50 barracas de um lado e do outro da pista. Eu paro justamente numa barraca de 2 desviados. Comecei a conversar, mexi no assunto. Oração neles. Depois da oração, oração de novo. Oração da confissão, voltaram para Jesus. Outro dia eu fui comprar um terno, cheguei na loja, olhei para a moça e disse, minha filha, você tem terno para gordo aí? Ri para ela disse, vem aqui, tem terno para todo mundo. Você não é gordo não, querendo alegrar a gente, né? Aí chama lá, pega o terno, olha para mim com um olhar de piedade e diz, ô moço, pelo amor de Deus, compra esse terno de mim. Eu não vendi nada hoje. Sabe aquele olhar de piedade mesmo? Quando ela olhou assim para mim, eu disse, se servir e eu gostar, eu vou comprar, uai. Aí ela disse, compra mesmo, em nome de Jesus. Quando ela falou assim, em nome de Jesus, eu falei, você já foi crente, minha filha? Porque eu vi que crente ela não era. Sabe quando a pessoa fala em nome de Jesus, mas não fala com segurança? Tem aquele receio? Falou com segurança, eu disse, você foi crente, minha filha? Já, pastor, estou desviada. Quando eu falei assim, olha para mim, por favor. Ela usa óculos. Quando ela levantou o óculos, já começou a brilhar. Eu disse assim, você não vai ser feliz de verdade, não? Você está achando que você não vendeu nada aqui hoje porque Deus é ruim? Olha o quanto que Ele te ama. Trouxe um pastor para te dar um abraço. Quando eu abracei ela dentro da loja, ela derreteu de chorar. Eu disse, eu não quero nem saber o preço do terno, eu vou levar para te ajudar. Agora tem uma coisa, tem um culto daqui a pouco, eu estou te esperando lá, não demora não, que já está acabando, já está passando da hora da gente arrumar. E fui para a igreja. Não é que ela foi no culto mesmo. Deu um livro para. Então Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso comigo. Outro dia eu fui, 3 horas da manhã, eu paro, passo por uma pessoa pedindo carona, eu sozinho no meu carro. O Espírito Santo quase me faz virar o carro assim, ó. Tanto que Ele me impulsionou, volta. Aquilo me... Sabe quando Deus te pega que não tem jeito de correr? Eu já estava uns 2 quilômetros na frente, virei o carro, voltei de novo, fui lá e peguei ele, pus dentro do carro. Quando eu parei o carro, que ele entrou dentro do carro, ele olhou para mim e disse, Claudão, rapaz, é você? Eu olhava para ele e tentava... Claudão é apelido de infância pelo tamanho do indivíduo que sou eu, né? O cara desviado, pastor, professor de escola dominical, eu nem sabia que ele tinha sido crente. Usuário de pedra, jogado na beira do asfalto, 3 horas da manhã, ganhei ele para Jesus. Então Deus está fazendo isso comigo. Aí estou eu lá em casa agora, anteontem, achando que a vida vai ser boa. Eleitou assada e a festada no fim de ano. Quem se militou, que não se embarace com as coisas dessa terra. O evangelho é mais sério do que a gente pode imaginar. A gente não tem descanso aqui. O nosso descanso é embora. A gente pode vir passear na família, igual o Disseu veio aqui, mas vem para o culto da glória a Deus, porque da presença de Deus a gente não pode descansar, irmão. Deus trouxe Abraão para o altar, e vocês conhecem a história. Quando Abraão vai levantar a faca, eu não vou cortar rodeio, porque isso aqui é uma história que é uma das mais pregadas da Bíblia, né, gente? Quando ele levanta o cutelo para descer e degolar, o que aconteceu? Deus falou o quê? Não faças isso, porque hoje eu sei. Hoje, Deus? Mas eu já tinha passado no altar de Siquém, eu já tinha passado no altar de Ai com Betel, eu já tinha passado no altar de Hebron. Mas só agora, depois de todo esse tempo, o Senhor vem dizer para mim que hoje, o Senhor sabe? Porque hoje eu te convidei para um altar diferente.
Hoje eu queria ver se você tinha fé de vir ou se você não tinha fé de vir nesse lugar. Mas diz a Bíblia que Abraão foi para o lugar onde Deus o dissera. Eu vim essa noite para o lugar onde Deus me disse que eu deveria estar. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem porque eu tenho condição para isso. É porque eu ouvi a voz do meu Senhor e eu não consegui resistir à ordem que Ele me deu para estar aqui esta noite. O que Deus disse para Abraão aquele dia foi: eu nunca tirarei o teu sorriso, Abraão, porque o que eu te dou é irrevogável. Deus nunca vai tomar de você o que Ele te deu. Guarde isso, por favor. É mentira de Satanás que Deus vai tomar de você o que Ele te deu. Ele nunca toma o que dá. É a gente que perde. Deus nunca quis Isaac no altar, porque o que Deus quer Ele tem, porque Deus pode tudo o que quer, mas Deus não faz tudo o que pode. Vou repetir, tá ok? Aí você anota para nunca mais esquecer. Deus pode tudo que quer, mas Deus não faz tudo que pode. Se Deus quisesse Isaac, Ele teria, mas Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão de volta no altar. Mas Isaac foi o imã que atraiu Abraão de volta. Ou a gente aprende vindo na boa, ou senão Deus vai começar a trazer nosso sorriso para o altar, para a gente vir cá chorar para buscar Ele de volta. O interessante de tudo é que quando ele está indo para o altar, ele olha para os servos embaixo e diz 3 verbos no plural. E eu sei que vocês já ouviram essa 1 milhão de vezes, mas é só para lembrar de novo. Ficai aqui, porque nós subiremos, verbo subir no plural. Adoraremos, verbo adorar no plural. E voltaremos, verbo voltar no plural. Aí tem um monte de gente que diz assim: Abraão sabia que Isaac ia voltar com ele de novo. Se tinha certeza eu não sei, mas que de lá voltaria sozinho, isso aí eu sei que ele sabia que não ia acontecer. Abraão não disse que certamente voltaria com Isaac. O que Abraão disse quando disse voltaremos é que sozinho de lá ele não ia descer. Isso não significa necessariamente dizer que ele está com tanta fé ao ponto de saber certamente que Isaac volta consigo. A fé dele está em saber que indiferente de Isaac ficar lá ou não, sozinho de lá ele não retornaria. E aonde você quer chegar com isso? Abraão está dizendo para Deus, quando ele coloca Isaac no altar: Senhor, Isaac vai ficar, mas o Senhor desce comigo, né? Pastor, eu ainda não entendi. Abraão está dando o sorriso dele para Deus e está dizendo: nem que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei. No altar a gente aprende que é melhor estar com Deus chorando do que sem Ele sorrindo. No altar a gente entrega para Ele a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, o nosso destino, o nosso futuro, e Ele cuida de tudo. Você pode dar glória a Deus com vontade pelo que eu acabei de falar aqui. Dito isso, eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração e já foi até autorizado pelo vosso pastor, que é orar por vocês. Só que a oração é simples, porém objetiva. Eu quero saber, pastor, isso não está acontecendo mais na Assembleia de Deus, então eu vou até pedir o senhor licença. O senhor sabe que eu não brinco com essas coisas, então se o senhor me der liberdade, eu quero chamar aqui no altar quem quer receber essa oração. Mas por que você está fazendo isso, pastor? Você vai criar algum movimento? Não, eu só vou orar mesmo. E vou entregar o microfone agora. Porque se diante de 1 hora de pregação bíblica Deus não falou, não é agora soprando o microfone e falando que anjo está descendo que Ele vai falar, né? Eu não vou brincar com o seu sentimento. Eu vou orar com fé para você. E se prepare, viu? Porque 2023 está vindo aí. E se Deus fizer você viver as experiências que eu vivi em 2022, meu Jesus, você não pode correr do altar não, você vai ter que ficar no altar constantemente. Chega mais para frente, por favor. Agora, escute bem. Eu vou orar rapidinho, porque o tempo já passou. Eu falei que eu ia pregar até 9, mas na verdade eu preguei até 9h20.
Eu já estou até constrangido. Se eu não tivesse na igreja de um amigo, se eu não tivesse na igreja de um amigo, eu já tinha, ó, né? Mas eu vou orar. E eu vou orar com fé, sabe por quê, irmãos? Eu não vim aqui hoje. Foi Deus que me trouxe aqui hoje. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Pastor Arnaldo, quem sabe tem gente para aceitar Jesus aqui, hein? Agora à tarde eu falava com Deus assim no hotel: Senhor, o Senhor vai salvar ali? É isso que é a razão do Senhor me ter me trago? O Isaac que vai se amarrar no altar ali hoje, quem é? É salvação? É plano espiritual? É projeto? É libertação? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas fica ligado porque Ele já está fazendo, hein? Deixa eu fazer uma pergunta antes de orar por todos. Vou orar por alguns só. Tem alguém que está aqui hoje que quer colocar o seu sorriso na mão de Deus para voltar do altar sorrindo e de mão dada com Ele? Porque tem gente que não sabe disso, mas Abraão voltou com Isaac e com Deus. Deus nunca nos traz no altar para a gente chegar chorando e sair chorando. A gente chega chorando, mas sai sorrindo. Porque quem traz o sorriso para entregar nos cuidados do Senhor não volta chorando para casa, gente. E naquele dia Abraão não desceu só com Isaac, o seu filho amado, o sorriso que Deus lhe deu, como desceu também de mãos dadas com Deus que lhe chamou para a grande obra. Então a pergunta que não quer calar essa noite é essa: você quer ir para casa só chorando ou só sorrindo? Ou você quer ir sorrindo e ainda tendo o prazer de dar mãos para Deus e de mãos dadas com Ele de volta para o seu lado? Tem alguém que quer vir aqui à frente agora, nesse momento agora, me abraçar e me permitir fazer uma oração especial para você retornar, para você vincular-se com Cristo de novo, para você retornar a essa casa, para você passar. Você, meu irmão, esse aqui que é o Cláudio. Aí o Cláudio, meu xará aqui, ó. É Giovanni, como é que é Giovanni? Gilmar. Aqui, rapaz, o seu amigo aqui, fica do lado dele aqui. Segura só um pouquinho, irmã, segura só um pouquinho. Lindo esse hino, que maravilha que você vai cantar. Só um pouquinho. Além do Cláudio, tá aqui. Gente, Deus está trabalhando na vida desse homem aqui, hein? Aí se não valeu a pena ter vindo aqui já, ó. Oh, meu Deus do céu. Além do Cláudio, tem mais alguém que quer receber o abraço de Deus para voltar para casa abraçado com Ele, ainda sorrindo ainda? Se tem, vem aqui agora, por favor, em nome de Jesus. Senhor, fica aqui alguém com Ele, um irmão com Ele aqui, um irmão com Ele. Jesus vai salvar aqui, irmãos. Estão achando que eu vim aqui passear? Jesus está aqui, tá ou não está, irmãos? Jesus está aqui ou não está? E tem mais, viu? Jesus ia salvar do mesmo jeito se eu não viesse, porque Ele nem precisa de mim, Ele não precisa de mim. Agora eu estou tendo a alegria de poder participar do que Ele faz, né? É isso aí. Tem mais alguém? Já tem 2 irmãos aqui. E tem um, oh meu Deus, irmão, não perde a oportunidade não. Vai vir ou não vai? Dez segundos para você tomar essa decisão, rapidinho, vai. Pastor, aquela moça ali não é aquela que eu orei para Jesus batizar com o Espírito Santo? Aleluia. Essa alta ali, ó. Numa igreja lá, num evento que teve aqui, eu preguei lá, porque foi à tarde. Estou vendo ela. Ela não está mais aqui? Hã? Mas está firme, está caminhando. Está vindo uma irmã aqui? Ô gente, vocês estão dando glória a Deus, aí eu vou orar sozinho aqui. Parabéns pela decisão que você está tomando. Sai daqui hoje de mão dada com Deus e com um sorriso bem aberto, porque Deus é poderoso para fazer isso. Ela é sua amiga, é? Sua tia? Que bom. É isso aí. Continua cheio do Espírito Santo, igual aquele dia, hein? Glória a Deus. Tem mais alguém ou não tem? Vou orar, irmã Lúcia. Vamos orar então, irmãos? Aí depois vai dizer assim, ó: eu queria tanto ter ido, mas fiquei com a vergonha. Você vai deixar a vergonha te impedir de ser abençoado? Tem certeza? Você que sabe. Vou orar por eles para me orar por todos. Vai, estende as mãos para cá rapidinho. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essas 3 preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve o nome delas, Senhor, no livro da vida. Repreenda os demônios contra a vida delas.
Não permita que nada, Senhor, absolutamente nada, que seja plano do diabo, os atinja a partir de agora. Que eles tenham força para resistir, capacidade para superar, ó Deus, e desejo de prosseguir na Tua presença até a volta gloriosa de Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, Cláudio. A paz do Senhor, meu filho. A paz do Senhor, minha irmã. Você que vem à frente, coloca a sua mão no coração, por favor. Você tem coragem de dizer para Deus que você hoje se entrega no altar, para que Ele faça com você o que lhe apraz? Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui para te dizer que o Senhor vai fazer comigo o que o Senhor quiser. Vai, fala com Ele, expressa para Ele que sem Ele você não vive, que você prefere viver o resto da vida chorando do que perder a presença dEle na sua vida. Fala como Davi falou: Senhor, que perca tudo, mas não retire de mim o Teu Santo Espírito. O altar aqui hoje é para que você se amarre nesse altar e diga para Deus, porque Deus sempre vai prover. Deus sempre vai prover para você o necessário. Deus não quer o teu sorriso, Deus quer o teu coração. Entrega o teu coração no altar, que Ele coloca de volta um sorriso na tua boca e ainda te enche com a sua maravilhosa presença. Oh Deus, de remídio heremassúria, elei lemide elema ramasso, comudria ramassi de canto réria face contra o fogo. Em nome de Jesus eu ministro. Em nome de Jesus Cristo eu ministro. Alai Johéria. Recebam dessa porção gloriosa que emana do altar essa noite e traz alegria. As suas lágrimas se transformarão em gozo. Pode cantar em nome de Jesus. Abraça alguém, por favor, e diga para ele: não sai daqui hoje sem deixar teu sorriso no altar. Deus quer te encher com muito mais alegria. Adore a Deus com gratidão. Gemidos e palavras não podem explicar, e me levam, Pai, às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, pois Seu comigo estará. Sobre contigo eu venho que viver essa palavra. Quem precisava estar aqui esta noite, Deus trouxe para ministrar especificamente na vida de cada um particularmente. Oh glória! Oh glória! Antes que 2022 terminasse, Deus queria ministrar essa palavra na tua vida, na tua casa, na tua família.
Deus queria falar com você individualmente, particularmente. Antes que este ano terminasse, Deus marcou um encontro específico com você neste lugar esta noite. Oh glória! E a prova disto é que Ele moveu o coração do servo dele de longe. Oh Jesus, eu te confesso, oh glória, não dá pra viver sem sentir a sua presença no meu ser. oh glória ao nome de Jesus. Sou eterno dependente, ser humano, oh bendito tão seja carente. o nome de Jesus. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Oh bendito seja o nome de Jesus. Ainda que glória ao nome de Jesus. Jesus, eu tenho aqui. Deus está recebendo o teu sacrifício, colhendo tuas lágrimas, interpretando o teu gemido, recebendo a tua entrega. Oh glória! Oh bendito seja o nome de Jesus. Perdoa-me. Oh glória ao nome de Jesus. Não consigo nem falar. Deixa o que me anda rabagaçúria. Oh glória. Oh glória ao nome de Jesus. O tempo determinado de Deus está chegando para a vida de alguém. E para isso Ele precisa alinhar as coisas. Oh glória. Oh glória. Viva no deixou clarabacatou na sinimia. Oh aleluia. Oh glória ao teu nome, Jesus. Deus da glória, Senhor da glória, Rei da glória. Viva e choquei, chocarabacassuria. Aleluia, 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 aleluia. Oh bendito seja o nome de Jesus. Fica aí, irmão, nós vamos encerrar com você aí mesmo. Olha aqui, estenda as mãos para cá. Se Deus usou o pastor Cláudio para vir a 800 quilômetros abençoar-nos com essa palavra, eu não acredito em coincidência, irmão. Eu conheço um Deus, sirvo um Deus soberano que cria situações. Então nós vamos abençoar a vida dele agora. Estenda as mãos para ele. Vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor. A Ti levantamos a nossa voz em oração esta noite, para abençoar a vida do Teu servo, que foi sensível à voz do Teu Espírito Santo, se deslocou de 800 quilômetros, movido pelo Teu Espírito para estar aqui esta noite, para ser instrumento do Senhor, para ministrar sobre a vida da Tua igreja, que aqui está. E agora a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus também, ministra sobre a vida do Teu filho, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre todos os projetos e planos que o Senhor tem determinado para ele neste tempo que se chama hoje e pelos tempos que ainda virão. Em nome de Jesus, a tua igreja esta noite se torna o teu instrumento para ministrar sobre a vida do teu filho, meu Pai, entendendo que nesta noite, neste lugar, o Senhor abriu um portal no céu sobre este ambiente, quando os anjos do Senhor descem e sobem, e da mesma forma, Senhor, que Ele se colocou nesta posição, a tua igreja se posiciona também para ministrar sobre a vida dele
entendendo também, Senhor, que o teu tempo determinado está chegando sobre promessas e planos que o Senhor tem na sua vida. Oramos assim, te dando graças por esta sintonia do céu, sabendo que, meu Pai e meu Deus, o Senhor não faz nada por acaso, mas que tudo está determinado na agenda de Deus. Te damos graça por isto, Senhor, e te glorificamos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, meu irmão? Fica aí mesmo, eu vou dar a bênção apostólica. Só dou os avisos.